Projeto Lendo Juntos, livro Fonte Viva, item Introdução. Com Jesus e por Jesus. Na introdução do Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec essa afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e entre todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. Neste trecho do texto, Emmanuel nos coloca a referência do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec afirma que a comunicação nossa com o mundo espiritual sempre existiu, desde épocas remotas, e hoje se patenteiam com a generalização, ou seja, em todos os povos, de todas as nacionalidades e línguas, né? No item 8 das páginas de conclusão do mesmo livro, o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque tendo-o enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a ouvidam para tudo sacrificar o orgulho e a cobiça. Aqui, Emmanuel já nos coloca que o codificador fala que Jesus veio para nos mostrar, né, o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Jesus veio para nos mostrar o caminho do bem. E, tendo Deus, em sua misericórdia, nos enviado Jesus, quando a lei de Deus estava esquecida entre os homens, por que não havia ele agora de enviar os Espíritos, não é? Nos lembrando novamente, né, trazendo o Espiritismo como o cristianismo redivivo, para que nós aprendamos a esquecer e sacrificar o nosso orgulho e a nossa cobiça, não é? E sabemos que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Então nós sabemos aí que o Livro dos Espíritos divide as 10 leis morais, entre todas essas que foram citadas pelo nosso benfeitor Emmanuel, e ele coloca muito sabiamente que nesse livro nós temos todos os valiosos assuntos necessários para a compreensão, não é? Reportamo-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu a sua obra a cariz religioso de que não poderia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o Espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Expressão no rosto significa cáris. Interessante nós notarmos que Emmanuel nos coloca que, tendo presente, né, todo o fenômeno espírita no mundo sempre, né, em todos os itens, em todos os lances evolutivos da humanidade, Kardec nos coloca aí que não se pode olhar somente para o item científico, né, que Kardec nos imprime na sua obra a cáris, ou seja, o semblante religioso que não podia se ausentar, né, sobre o Espiritismo. Vamos continuar. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, os quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada capaz de encantar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra para a vitória do bem sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Vejam como veja como Emmanuel nesse ponto coloca que a base científica e filosófica da doutrina espírita é muito importante. Porém, que nós não podemos esquecer que toda a doutrina espírita é voltada à sua condição de cristianismo restaurado, ou seja, nos traz
já no Livro dos Espíritos, colocado como Jesus como o único modelo que nós temos como Espírito perfeito para que nós sigamos, não é? E sobre a égide do Cristo, nosso Divino Mestre Senhor, égide significa proteção. Vamos ao próximo item. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava, e por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz, pela prática da mais pura moral evangélica. Então nós temos aqui o Emmanuel colocando para nós que o próprio apóstolo da codificação, ou seja, Allan Kardec, em toda a codificação espírita, já entendia os impositivos morais a que se devemos submeter quando estudamos aí a doutrina espírita, não é? Então, a prática da mais pura moral evangélica. Então, o que Emmanuel nos coloca nesse ponto é que nós precisamos atentar principalmente, né, além da filosofia e da ciência, para os pontos de elevação moral do Evangelho, né? Próximo item. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia, que indaga, e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo, o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência enxameiam um mundo requisitando, tanto quanto os encarnados, o concurso da educação. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Emmanuel aqui puxa a orelha, né, daqueles praticantes, né, ou admiradores do Espiritismo que só veem no Espiritismo um assunto para discussões filosóficas e científicas, né? Ele nos traz aqui a realidade da necessidade de valorização e de atenção aos termos cristãos, ao Cristo, à moral evangélica. Isso é muito interessante. Próximo item. Estudemos assim as lições do Divino Mestre e aprendamo-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente, com Jesus e por Jesus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1956. Emmanuel nos coloca aqui, então, vamos abraçar as lições do Divino Mestre, lidando principalmente com a evangelização, com a parte moral do Evangelho. Essa foi a introdução do livro Fonte Viva, e a partir do próximo vídeo nós começaremos de fato a ler os itens e analisar as mensagens, já sabendo aqui desde a introdução que todo o enfoque dado nesta obra de Emmanuel é referente ao estudo, à compreensão e à renovação em nós da moral evangélica do Cristo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.